Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Podrome QFS e hoje eu quero falar para vocês sobre 3 pontos principais do porquê o Firebird 3.0 é muito melhor para nuvem do que a versão 2.5 e anteriores, beleza? Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então vamos lá, uma das coisas principais que alterou dentro do Firebird 3.0 foram as próprias mudanças do otimizador. Então, a cada versão que o Firebird vai aumentando, né, vai melhorando, ele sempre melhora a velocidade em que ele constrói as consultas, em que ele faz a viagem também entre client e server, quando você tem uma arquitetura assim de cliente-servidor, onde ele economiza tráfego de rede. Por exemplo, sempre que ele vai conversar do cliente para o servidor, ele precisa enviar uma mensagem de tamanho X. Então essa mensagem diminuiu de tamanho. Então sempre vem melhorando aí com relação às versões. Na versão 3.0 teve já essa melhoria. Segundo ponto aqui de melhoria que foi essencial para o Firebird 3.0, no meu ponto de vista, é que ele trabalha muito melhor com multicore, certo? Então, se você tem um processador lá que tem 8, 12, 16 núcleos, ele consegue gerenciar isso muito melhor na versão Super Server do que a versão 2.5 e anteriores. Por quê? Porque na versão 2.5 e anteriores, que já é uma versão bem antiga, já está descontinuada, mas tem muita gente que utiliza, na versão 2.5 e anteriores, o Firebird não utilizava todos os núcleos por padrão. Isso tinha um motivo. Ele já vinha configurado para não trabalhar com todos os núcleos, para trabalhar com um só. E isso dá para observar quando você manda abrir o gerenciador de tarefas do Windows lá e executar alguma tarefa pesada dentro do banco de dados, ele mostrava o gráfico aumentando só no primeiro núcleo. Os demais permaneciam normais ali, só com atividade comum mesmo. Então o Firebird não fazia esse tipo de gerenciamento na Super Server, na Super Classic também. Só fazia na Classic Server, porque daí é um processo separado, daí quem gerencia isso era o Windows. Existia como fazer uma configuração no Firebird.conf para ele utilizar, para forçar a utilizar vários núcleos? Existia, mas ele vinha desativado de propósito, justamente porque a conversa entre multithread, entre múltiplos núcleos e o Firebird não era tão legal, certo? Então, eles colocaram isso como padrão no 2.5 para usar um núcleo só de propósito, e na versão 3.0 isso já foi corrigido, já conversa super bem com vários processadores. Você pode ver que ele vai sempre conseguir trazer um gráfico de desempenho alto em variados núcleos, certo? Depende de qual foi o núcleo que foi escolhido para executar determinada tarefa que você executou, beleza? Então essa já é uma grande vantagem. E a última vantagem que, no meu ponto de vista, uma das melhores que aconteceu no Firebird 3.0 para a nuvem é justamente que se você vai ter um servidor em nuvem, você tem a possibilidade de escolher um único servidor para vários bancos de dados diferentes, certo? Isso já acontecia anteriormente, só que você consegue fazer através de configuração com que um determinado banco tenha mais memória disponível, mais recurso disponível do que outro banco de dados, certo? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que quando você tem um cliente que ele precisa de mais recursos, outros clientes que precisam de menos recursos, não tem por que você alocar a configuração padrão do Firebird.conf em relação à performance para todas as bases. Imagina que você tem um supermercado lá que tem 40, 50 estações rodando simultaneamente no servidor em nuvem, por exemplo, e você precisa de mais processamento para eles. Daí vem lá um bonitão que tem 2, 3 estações e rouba, entre aspas, a mesma quantidade de memória que um sistema muito maior precisa, certo? Então, não tem por que um cliente bem menorzinho ter tanta memória disponível. E isso você só consegue fazer a partir da versão 3.0, certo? Então, você precisa separar servidores para isso. Então, olha só, a gente tem aqui, ó, dentro da instalação do Firebird 2.5, o aliases.conf, certo? Esse cara aqui, ele serve basicamente para você informar quais são os apelidos dos bancos de dados que você tem, certo? Então aqui eu tenho 2 apelidos, exemplo e DPS2, são 2 bancos de dados que eu tenho. Na verdade esse aqui já nem existe mais, mas está aqui, não tem por que tirar, né? E aqui eu tenho esse banco de dados que é utilizado na minha máquina local. Quando eu quero fazer teste na versão 2.5 do Firebird, eu tenho o banco de dados aqui pronto, certo? Até a versão 2.5 só era possível informar o apelido do banco aqui e o caminho dele. Só isso, mais nada. Tranquilo. A partir... Deixa eu fechar esse daqui.
A partir da versão 3.0, a gente não tem mais esse arquivo aliases.conf e isso pode ser inclusive uma pergunta sua quando você pensa em fazer a migração. Falou, cara, eu usava apelido no banco de dados, como é que eu faço para usar agora? Então, aqui na versão 3.0 do Firebird já existe o databases.conf, que é diferente, certo? Então, databases.conf ele passou a ser um arquivo diferente, não só o nome que mudou, certo? Principalmente mudou de nome para poder ter um marco aí de diferença nas versões anteriores, certo? Porque lá no aliases.conf, como você lembra que eu acabei de falar, ele só tinha a opção de você colocar o apelido da base e o caminho. Agora, você tem inúmeros parâmetros que você pode colocar aqui para essa base de dados, certo? Então eu tenho aqui supermercado X, aqui embaixo tem a conveniência Y, certo? Então, quando você tem aqui bancos de dados diferentes, certo? Você consegue colocar quantidade de recurso diferente de memória para cada base de dados. Dessa forma, você pode ter um mesmo servidor e um cliente pequenininho vai ter só uma quantidade pequena de memória lá que ele vai utilizar. Quando você tem um cliente maior, você pode alocar mais memória para ele se for da sua vontade. E mais, quer ver um detalhe? Fica muito interessante você falar para o seu cliente, falando, olha só, o seu sistema já está na configuração padrão nossa de servidor, para a gente aumentar a quantidade de recurso disponível de hardware, a gente precisa ter um custo em cima disso, daí eu vou ter que te cobrar em cima da mensalidade. O cara vai aceitar, fala, pô, o sistema vai ficar mais rápido? Vai, se vai ficar mais rápido, então aumenta os recursos aí de servidor para a gente não ter concorrência, certo? Então, você consegue aumentar aqui facilmente alterando alguns dados de parâmetros, certo? Aí você precisa conhecer bem a fundo os parâmetros que você vai mexer aqui para poder ter melhoria de performance e pronto, você já começa a cobrar um pouco a mais a mensalidade do seu cliente só por conta disso. Daí, no caso, na sua VM, você vai ter que aumentar um pouquinho o seu custo, mas vai estar coberto pelo preço que o seu cliente vai te repassar. Além dessas informações que eu passei aqui, tem muito mais informação que dá para passar a respeito de performance sobre versão 3.0, sobre 4.0 também dá para fazer. Tem opções novas de como rentabilizar, eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, de como rentabilizar os recursos que o Firebird tem para que você possa aumentar o seu faturamento aí na empresa, principalmente com performance, certo? Não adianta nada fazer um negócio aqui começar a ficar lento e tudo mais. Então, se você tem problema de lentidão, é importantíssimo que você dê um pouco de atenção para isso que eu vou te falar agora. Por quê? Porque eu e o Alexei Koviazin, se você não sabe, o Alexei Koviazin, ele é o CEO da IB Surgeon. A IB Surgeon faz ferramentas como HQBird, como IB First Aid, que é um recuperador de banco de dados. No caso do HQBird, é um Firebird tunado, que tem replicação já há muito tempo, já tem criptografia já há muito tempo, certo? Então, ele manja demais de banco de dados Firebird também. Afinal, o HQBird ele vem do Firebird, certo? Então, eu e ele vamos fazer um evento em Florianópolis no dia 11 de outubro. Tá chegando, tá perto. Vai ser um pouquinho depois do FTD. Então, eu vou lá no FTD, de lá do FTD em São Paulo, eu vou para Florianópolis. E lá em Florianópolis a gente vai fazer esse evento no dia 11 de outubro, certo? Então, o que vai ser esse evento? Esse evento vai ser para pouquíssimas pessoas, se chama Firebird VIP Seminar, é VIP mesmo, é para poucas pessoas, questão de mais ou menos 10 pessoas, certo? Então a gente não vai exceder esse limite de pessoas, para quê? Para que a gente consiga fazer um evento particular, específico com base nas necessidades das pessoas que estiverem lá, certo? Então, não é barato, mas é um preço justo, já que o Alexei vai vir da Rússia, vai estar presencialmente lá em Florianópolis, eu também vou estar lá em Florianópolis, e a gente vai fazer esse evento com base em tudo que vocês passarem lá. Então, lá é para resolver problema de performance principalmente, mas se tiver outro tipo de problema com o banco de dados Firebird, sobre que tipo de máquina utilizar, sobre cloud, fica à vontade, lá vai ser o lugar para a gente falar sobre isso, beleza? Então, vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui, que é extremamente importante para a relevância do canal, e para se inscrever no Firebird VIP, link está aqui na descrição, mqfs.com.br. Lá tem todas as informações que você precisa saber sobre valores, sobre quantidade de pessoas. Se você forem 2 pessoas da empresa, que é interessante você ir para absorver melhor as informações que forem passadas lá, tem desconto também, certo? Tem um bom desconto, inclusive, e é só mandar e-mail lá, que tá lá o e-mail certinho da IB Surgeon, para você poder perguntar sobre como se inscrever. Tranquilo? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou. Tchau, tchau. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not